Oi, pessoal, tudo bem? Vim falar hoje sobre uma ferramenta que eu uso bastante no meus processos de desenvolvimento pessoal e profissional, que é a janela de Johari. Eu, particularmente, adoro, é uma das minhas queridinhas. Como é que funciona a janela de Johari? Ela foi elaborada por dois psicólogos norte-americanos, que é o Joseph Luft e o Harrington Ingham. Eles juntaram as iniciais do nome de cada um e ficou Johari. Aqui no Brasil a gente fala Johari mesmo, tá tudo certo, tá? Bom, a janela de Johari, ela serve para trabalhar a nossa comunicação interpessoal, ela serve para expandir o nosso processo de autoconhecimento, para que a gente aumente a nossa compreensão da integralidade do ser humano, para a gente se capacitar cada vez mais com relação a dar e receber feedback. Então, ela é bastante rica, tá? Ela é muito valiosa nos processos de desenvolvimento nosso. Bom, esses dois autores, eles fizeram o quê? Eles dividiram uma janelinha em 4 quadrantes. Eu aberto, eu cego, eu secreto e o eu desconhecido. Eu vou começar explicando aqui pelo eu aberto. O eu aberto são características que você sabe sobre você mesmo e que o outro também sabe. Por exemplo, uma pessoa extrovertida. A pessoa sabe que ela é extrovertida, ela conhece essa própria característica e ela também faz questão de mostrar isso para o mundo, não tem problema nenhum. Então, geralmente no eu aberto, a gente coloca lá as nossas qualidades, aquilo que a gente tem orgulho de colocar para o outro conhecer, ter acesso a essa informação. Bom, falando do eu secreto, aqui nesse quadrante, aqui a gente coloca as características que a gente conhece sobre nós mesmos, porém o outro desconhece. E a gente deliberadamente faz com que ele desconheça, na verdade. Que são os nossos defeitos, as nossas fraquezas, os nossos traumas, as nossas limitações. Aqui a gente só exterioriza quando a gente se sente confortável, quando a gente tá num ambiente que a gente sente que existe um certo acolhimento com relação ao erro e que não seja hostil. Então, assim, aqui a gente avalia um pouquinho mais na hora de colocar a público o que a gente tem dentro do nosso eu secreto. Bom, no quadrante do nosso eu cego, a gente acumula as características que todo mundo enxerga em você, só que você não percebe sobre você mesmo. Um exemplo, uma pessoa que ela é dita como mandona, é dita como a dona da verdade. Todo mundo enxerga isso nessa pessoa. Fala, nossa, lá o fulano de novo falando, se coloca daquela forma agressiva e ele não tem a menor noção porque ele acha que ele está se colocando de uma forma apaixonada, de uma forma contundente e assertiva, quando na verdade todo mundo o percebe como um mandão, como um dono da verdade. Então, essa característica, ela está dentro do eu cego. Ele não tem a menor noção do que ele tem, porque as pessoas não falam para ele, mas as pessoas enxergam isso nele, tá? E por último, um dos que eu mais gosto, é o eu desconhecido, aquilo que a gente não sabe sobre nós mesmos e que o outro também não sabe. Qual é a ideia da janela de Johari? É que a gente cada vez mais amplie o nosso eu aberto. A gente ampliando, como é uma janela que tem sempre a mesma dimensão, cada vez que a gente expande o nosso eu aberto, a gente diminui os outros 3 quadrantes. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma ativa? Vamos começar, por exemplo, com o eu secreto. No eu secreto, que a gente esconde os nossos erros, a gente esconde as nossas limitações, a gente deve exercitar e tornar público, toda vez que for possível, toda vez, claro, que a gente se sentir confortável para isso, a gente deve tornar público aquilo que a gente muitas vezes vem escondendo. Por quê? Para que não haja nenhuma distorção do que as pessoas interpretam sobre você e do que você conhece sobre você mesmo. Não existe sentido em estabelecer essa incongruência. Você alimenta relações mais saudáveis, relacionamentos mais sólidos, quando você é honesto consigo mesmo e com o outro, tá? Já no eu cego, o que a gente precisa ter? Um ouvido aberto. Ouvir abertamente o feedback. Ouvir o que o outro tem para dizer com relação ao que ele pensa sobre nós. Não estou dizendo que o que o outro pensa sobre nós precisa ser necessariamente uma verdade. Então, nesses casos, a gente escuta legitimamente, verdadeiramente, e pega aquilo que nos serve, aquilo que nos faz sentido, ok?
Essas são duas formas, que é o dar e receber feedback, são duas formas da gente expandir o eu aberto, utilizando e diminuindo as janelas do eu cego e as janelas do eu secreto. Dar e receber feedback são duas formas de fazer isso. E como é que a gente faz aqui no eu desconhecido? O eu desconhecido, na verdade, é aquele mergulho para o autoconhecimento. São talentos que estão ali escondidos. Muitas vezes, por falta de oportunidade, você sequer sabe que você os tem. Então, qualquer processo de terapia, coaching que você faça, você pode ter acesso a esse eu desconhecido, em que você tome mais consciência e se aproprie de características suas e coloque aqui, ó, no campo do eu aberto. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais sucinta possível. E se alguém tiver alguma dúvida, me coloco super à disposição. Manda um direct pra mim, que eu vou ter um prazer enorme em responder, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.